Entendeu? Entendi. Ganho de capital, que é o próximo item. Olha lá. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens de direito sujeita à incidência de imposto. É aquilo que eu te falei. Um veículo abaixo de 30 mil, você não está obrigado a declarar imposto de renda, porque você não paga imposto sobre isso. Sim. Tá? Então, só que o ganho de capital, ele é calculado quando? Na venda. Lá, no mês que você vendeu, o ano passado. Aí, se na época que você vendeu, lá em março do ano passado, você vendeu um carro, é acima, está obrigado a declarar, mas o que é pior, você estava obrigado a ter pago o imposto, você ganhou, houve ganho de capital, você não pagou. Então agora eu vou calcular com multa de 20% mais juros e correção monetária. Sabe qual que é o Caraca. problema nesse caso em específico que o Salvador É. está comentando? Diga. É que os carros usados o ano passado, eu acho que o ano retrasado, se valorizaram sobremaneira. Então você Sim, pagava 50 principalmente o ano mil, passado foi isso. né? Você pagava 50 mil no carro, você vendia tranquilamente, porque você não conseguia nunca 50 mil. Hoje você vende por 60. Aí você sai ganhando dezão feliz, só que mal sabe você que você tinha que pagar imposto de renda. Exatamente. Então você, que vendeu o carro, acima do que Carro, você comprou, moto, qualquer veículo. fique Qualquer- esperto. Talvez você tenha Principalmente que pagar moto imposto de subiu renda. muito. Moto também. Moto subiu Verdade. Custava Moto- 10, moto eu agora não você vende a conheço moto o usada mercado por de moto. 15. Carta eu ouço falar mais. É. Então fique esperto. Eu tô falando direto com o pessoal porque realmente são coisas que a gente não tinha como hábito e agora de repente surgiram como novo modus operandi do Brasil. Talvez daqui a pouco volte ao normal. Mas hoje, por enquanto, tá tendo isso. Outro lugar que se dá muito problema chama-se imóveis. Por quê? Porque antigamente não se usava o valor real dos imóveis. E hoje o cartório é obrigado a passar o valor real dos imóveis. E o que acontece? Como você comprava com valor mais baixo, porque você pagava menos imposto no caso de registro de cartório, não de imposto de renda, mas principalmente de registro, Uhum. aí agora se apura o ganho de capital na venda, tem imposto. Só é a mesma conta. Uhum. 20% de multa mais juros e correção Salvador, monetária. em qualquer valor. Caraca. Por exemplo, se eu vendi um carro, eu ganhei R$ 1.000 de ganho de capital, eu tenho que declarar, né? Pelo que tá Sim, constando aí. isso. Mas entenda o seguinte, abaixo de 30 mil, você não paga, você passa a ser isento. Ah, tá. Tá? É só tem que olhar certinho. Por isso que tem outra coisa, principalmente imóveis, tem muita redução. Se é um único imóvel, aí nós vamos entrar mais Se você em recompra detalhe. num prazo, né? Não, por exemplo, se você só tem um imóvel, é uma casa, você pode optar, tem lei que te permite a não pagar imposto. Então, você pode ganhar 1 milhão de ganho de capital. Não paga nada. Olha. Se você Ixi. não vendeu nenhum imóvel nos últimos 5 anos. Também tem redução. Se você tem um único bem e também não fez transação nos últimos, você só pode optar uma vez a cada 5 anos. Ah, tá. Tá? Entendi. Então, a regra de ganho de capital é uma. Mas é um único bem, né? Um único imóvel. Se você tiver 2 imóveis, aí você paga. Paga, mas também, se você não comprou, mesmo você tendo outro imóvel, também não paga. Tem redução. Tem ganho de capital, é um caso bem detalhado. Delicado, né? É que são muitas leis que vão reduzindo, que vão atualizando o valor. Daí eu Certo. pego bem lá atrás. Por exemplo, não lembro certinho a data, mas eu sei que para baixo de 70, quem tem um bem adquirido antes disso não paga imposto nenhum. Então, assim, a cada 5 anos a pessoa não precisa declarar um. A cada 5 anos, vamos assim para o lado, entre aspas, maldoso, né? Uhum. Eu não quero pagar imposto e eu tenho 10 casas. E faz um revezamento. A cada 5 anos eu vendo uma. Ah, entendi. E detalhe é o seguinte, é interessante isso. A cada 5 anos eu pego uma casa que eu comprei que está declarada por 40 e vendo por 1 milhão. Certo? Eu vou diminuir, eu chego até a ficar isento desse ganho de capital. Daqui 5 anos eu pego outra casa, mesma coisa. Se eu vender antes disso, não, eu pago a diferença.
E isso é uma brecha que a própria Lei faculta. faculta. É. Entendi. Não é ilegal. Não. É uma interpretação possível. Não, é uma interpreta- utilização da lei. Não Ah, é nem sim. interpretação. É você usar a lei em benefício próprio. Sim. Ela te fornece essa oportunidade. É uma ferramenta mesmo. É uma ferramenta. É uma ferramenta. É, Só o que é legislador um- já previu isso também. Sim. Mas é um negócio, Uhum. né, meio complicado, né? É que calcular em cima em tese serve muito para pessoa que tem um único imóvel. Isso que eu ia falar. Eu tenho um cliente, por exemplo, ele é daqui de Poços, mas hoje ele mora em São Paulo, inclusive é amigo meu. E aconteceu disso. Ele comprar apartamento, vende um e foi melhorando, foi aumentando o valor. E teve um ano que eu falei para ele, não venda esse ano, vende o ano que vem. Que aí entra nessa janela. Exatamente. Eu falei, não vende agora não. Aguenta aí. Sim, se tiver a possibilidade É. de utilizar a lei a seu favor. Sim. Até porque, como dizem, né? No direito privado, você pode fazer tudo o que a lei não te proíbe. Então, né, se a lei te faculta a cada 5 anos vender e você tem essa possibilidade, foi o que você comentou. Ah, eu não tenho, tô apertado. Beleza, paga por isso. Sim. É, Faz total sentido. E o grande problema do ganho de capital é a data de pagamento, que é no mês seguinte, né? Sim. Não é 30 dias, não. É no mês seguinte da venda. Se você vendeu dia 1º de março, Certo. você vai pagar dia 30 de abril. Prazo máximo 30 de abril, né? Entendi. Você vendeu dia 30 de março, prazo máximo 30 de abril. Exatamente. É o último dia do mês seguinte. Seguinte da venda. Entendi. Mesma coisa, herança. Que é aí que o pessoal enrosca também. Por quê? Nem todo advogado, e entenda-se que eles não são obrigados a saber disso, Uhum. porque não é área deles. Área Eles do fazem o contador. inventário, mas Sim. quem calcula ganho de capital, quem faz as coisas é o contador. Sim. Então, e eles muitas vezes não sabem disso, porque eles não têm acesso a essa informação da declaração da pessoa falecida. Então, Mas, são dois tipos de declaração falecida. mas quando que Que em faz tese isso. entende-se como ganho de capital do inventário? Então, é aí que eu quero chegar. Primeiro, a declaração de espólio. Lá que no inventário. Não, declaração de espólio. É a declaração de imposto de renda. Digamos assim, seu pai faleceu agora em dezembro, Certo. ou janeiro agora. Mas ele está obrigado a declarar o imposto de renda do ano passado. Sim. Ele faleceu, mas então é declaração de espólio. É a declaração dele, o espólio dele. Quem for o inventariante que vai fazer a declaração normal. É uma declaração, se tiver restrição, como qualquer outra. A declaração final de espólio, que ela é feita depois que termina o inventário. Aí é a baixa do CPF. Quando sai o formal de partilha. Exatamente, ou quando registra. A sentença de transitado e julgado, a sentença quando o inventário é judicial. Ou quando é feito o registro no cartório. Então, transitou em julgado o inventário no fórum, É assim. isso, quando o juiz despacha transitado e julgado. Aí no mês seguinte eu já tenho que apurar o ganho de capital. Ganho de capital. Mesmo que eu não registrei ainda. Exatamente. E no E caso... mesmo que você não declarou, a declaração vai fazer No ano que vem. no ano que vem. Ou quando registra no cartório, quando não é judicial. É amigável, vai lá e registra. Aquela data do registro do cartório também é data de cálculo para ganho de capital, que é no mês seguinte da venda. Então deixa eu retificar uma coisa aqui. Eu comentei com vocês que era interessante procurar um contador se no ano passado, em 2022, vocês receberam algum bem relacionado à herança. Mas vou dizer mais. Vocês têm que procurar um contador a partir do momento em que o advogado entrega o formal de partilha para vocês, porque vocês vão ter um prazo exíguo, muito curto, para apurar ganho de capital. Senão vocês vão pagar uma multa altíssima. 20%, então são duas situações. A declaração de espólio, se ela é judicial, se foi por processo judicial, transitou em julgado até 30 dias do mês seguinte. Espólio não, a declaração de espólio é o ano posterior. A declaração como se a pessoa estivesse viva. Não, Não, o ganho de capital que é sobre isso. Isso. Então, ganho de capital. Foi um inventário judicial.
Transitou em julgado. Transitou em julgado. Você tem que pagar o ganho de capital até 30 dias do dia seguinte. Isso. Se for um inventário extrajudicial, é a data do cartório. Isso. Entendi. A da apuração e pagamento do imposto. Certo. E depois a declaração final do espólio é a junção disso tudo para dar baixa no CPF. Isso. Não é só dar baixa. É nessa declaração que eu vou informar a Receita Federal que o que foi passado no formal de partilha ou no registro, vamos pôr formal de partilha, porque todos os dois, judicial ou extrajudicial, tem um formal de partilha. É nele que vai estar explicando o que passou para cada um. Ah, você, Ciro, recebeu 1/8 de uma casa de tal, no valor de 20 mil. Certo. Recebeu 1/4 de um carro, no valor de mais 15 mil. E aí vai somando esse todo valor, que é o que foi passado, e para foi os apurado herdeiros. de ganho de capital Certo. da pessoa falecida, que é do espólio, Uhum. tá certo? Esse rendimento, ele é passado para você isento. Uhum. Para ele não, ele é tributado. Entendi. O espólio é tributado. Certo. Você não, você vai na sua declaração que você vai pôr, que recebeu 1/8 de uma casa, 1/4 de um carro, e tudo que tiver especificado lá, você vai pôr o que você recebeu. Certo. Na declaração de bens. Na parte de isento, você vai pôr que está recebendo de herança pelo CPF da pessoa falecida. Não é tributado para você. Então, vamos supor, você recebeu 100 mil reais, você não paga nada de imposto. Mas o espólio paga. O espólio paga, mas você está obrigado, porque passou de ser acima de 40. Certo. Tem que fazer a declaração. Tem que declarar, mesmo que você ganhe um salário mínimo. Não atingiu os 28 mil, mas você recebeu um valor isso, acima dos 40. É por isso que você passa a ser obrigado a declarar. E essa declaração final do espólio, ela é feita na mesma época do imposto de renda ou pode ser qualquer hora? Antigamente também tinha prazo. Ah, sim. Hoje não. Hoje não mais. Hoje é junto com a declaração normal. Entendi. Então, por exemplo, agora até dia 31 de maio que eu vou fazer as declarações final de espólio relativo ao ano passado. Então, todo inventário que terminou de clientes meu, geralmente sou eu mesmo que vou fazer, então eles me pegam, já está orientado, eu pego o formal de partilha, eles levam para mim, eu vou fazer a declaração, a última declaração da pessoa, e geralmente eu faço também as declarações de todos os herdeiros que recebeu, porque tudo tem que ser batidinho. Certo. O mais interessante disso tudo, para ser sincero, eu nem sabia dessa declaração final de espólio. Então, quer dizer que ela não é comum de ser feita? Não, porque as pessoas não sabem. Certo. Ela tem um desconhecimento mesmo dessa regra. Dessa regra. E se a pessoa não fizer, teoricamente o CPF constaria como ativo indefinidamente? Exato. Ficando irregular, mas como se a pessoa estivesse viva para a Receita. Exato. Não viva, mas estaria irregular. Certo. A Receita também sabe que a pessoa faleceu. Ah, é comunicado isso também. É comunicado, porque hoje a Receita Previdenciária, que é o INSS, essa informação é obrigada para eles, justamente para que não pague aposentadoria para a pessoa que está falecida. Né? Entendi. Então, essa informação é cruzada. Como hoje é Receita Previdenciária, então a Receita Federal tem acesso a essa informação, então sabe que a pessoa faleceu. E ela pode cobrar essa declaração final de espólio do inventariante. Entendi. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, e eles podem. É algo realmente para quem cobrar. está em processo de inventário ficar alerta. Porque infelizmente não culpo. O advogado muitas vezes não sabe dessa informação. Ele faz a parte dele correta. Sim. Vai, faz o inventário, entrega o formal de partilha. Não tem do conhecimento mesmo. Eu também nunca soube não é de advogado comentar isso. Tá. E alguns advogados sabem. Certo. Pedem para que é o que você está dando alerta. Sim. Né? Pergunta para o contador. Então, eu falo, gente, pelo menos para mim, qualquer um quem está me ouvindo aí pode ficar à vontade. Pode perguntar para mim. Não custa, não cobro honorário para falar se você está obrigado ou não a declarar. Tem coisas que a gente rapidinho consegue ver, tem coisas que realmente é mais complicado. Demanda mais tempo. Mas a gente, pela prática, bate o olho, a gente já tem uma noção. Tem uma noção razoável. Se está ou não obrigado a declarar. Entendi. Tem que ter um cuidado muito grande.
justamente por causa disso. Volto, também nada contra a mídia, mas eles batem em cima da tecla do valor, mas estão vendo? Olha, ó, gente, tem muito caminho para chegar, que são 8. Se bobear, tem mais regras que você incide nelas do que os 28 mil. É que na realidade, pode ver, aqui a obrigação parece simples, mas não é tão simples, igual receber um rendimento isento e não tributado acima de 40 mil, mas olha quanto assunto que nós chegamos nisso. Daí vem o ganho de capital que está intercalado com isso. Então, por isso que não é simplesmente X, né? A gente não pode bater o martelo. Eu ganhei. É o fator decisivo. Ganhei 28 mil, então não estou obrigado. Porque também, posso estar equivocado, mas as pessoas não têm muita paciência para ouvir sobre o tema. Então a mídia tenta jogar alguma coisa para ver se a pessoa física... Desperta a curiosidade. Se ela fosse falar os 8 requisitos, as pessoas já mudavam o canal. E ela não quer perder audiência também, então ela foca nisso e pronto. Mesmo porque a responsabilidade da cobrança é da Receita Federal, não da mídia. Né? Sem dúvida. A Receita é a principal interessada. Ela que... a mídia passa informação para ver se te fisga e talvez te dê mais alguma dica ali na reportagem. Então. Mas compete também a pessoa, o contribuinte, correr atrás do tema, porque agora é a gente que tem que entregar, né? Com a informatização, eu estava comentando com vocês antes, antigamente eu fui da época que era na geografia, né? Então eu pegava o formulário, né, ou na papelaria ou na própria Receita o formulário, eu fazia um rascunho seu, você trazia toda a papelada, tudo que você ganhou, extrato de banco, que você comprou, vendeu, despesa médica, tudo, nota. Eu fazia, levava para minha funcionária para ficar mais bonito e dar menos trabalho para a Receita também, porque o fiscal também antes podia ser na mão, cara. Entendi. Aí a letra feia, azar do funcionário da Receita Federal. Então a gente, pelo menos o contador tinha esse cuidado para calegir, fazer datilografar.